A Óbvios é sobre felicidade feminina e sobre esse diagnóstico de que muito das pressões da sociedade, muitos dos conteúdos que a gente consumia eram responsáveis pela nossa infelicidade. Só que eu fui percebendo que não é que as mulheres estão infelizes, percebi que as mulheres estão exaustas. Quando Marcela Ceribelli começou a gravar seu podcast, O Bom Dia Óbvios, em 2019, ela logo percebeu um padrão entre as mulheres que ela entrevistava. Todas se sentiam exaustas. Considerando as diferentes realidades, ela constatou que as mulheres pareciam infelizes, e muitas delas estavam, mas grande parte estava precisando mesmo de um bom descanso. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. Marcela Ceribelli é CEO e diretora criativa das plataformas Óbvios e Chapadinhas de Endorfina. Ambas somam mais de 1.800.000 seguidores no Instagram. A Óbvios traz conteúdos que discutem a felicidade feminina, o que inclui o podcast Bom Dia Óbvios, que é sucesso de audiência. Já Chapadinhas de Endorfina reúne temas relacionados ao corpo, à saúde, a tudo que a atividade física pode nos proporcionar. Aos 34 anos, Marcela é também autora do livro Aurora, o despertar da mulher exausta, lançado em 2022 pela editora HarperCollins. O livro se mantém entre os mais vendidos da Amazon na categoria Cultura Popular, Política e Ciências Sociais e foi finalista do Prêmio Jabuti, também na categoria Ciências Sociais. No episódio de hoje, a gente fala de descanso, de cansaço, de ansiedade, do uso excessivo das redes, e Marcela compartilha conosco o que ela tira de lição de sua prática semanal de entrevistar mulheres incríveis para os episódios do Bom Dia Óbvios. Escuta esse nosso papo. Marcela, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, Lara. Muito obrigada. Eu queria começar com o título do seu livro, Aurora, o despertar da mulher exausta, e com esse tema, a exaustão das mulheres, que vira e mexe aparece aí no seu podcast, nas suas falas. Quando, ao longo da sua trajetória, você disse, eu vou me apropriar desse tema. Peraí que tem algo aqui no tema do cansaço das mulheres, eu vou falar disso. Poucas pessoas sabem disso, mas o título do livro só veio ao final do livro. Foi a última coisa. Então, em todos os arquivos, você vai ver os títulos assim, o livro. Livro 2, livro 3. Mas o que eu fui entendendo ao longo do tempo, porque a Óbvios é sobre felicidade feminina e sobre esse diagnóstico de que muito das pressões da sociedade, muitos dos conteúdos que a gente consumia eram responsáveis pela nossa infelicidade. Só que eu fui percebendo, e eu acho que é legal, assim, como é vivo mesmo, sabe, Laura? Que não é que as mulheres estão infelizes, e isso eu percebi claramente revisando o livro, porque para você entender um pouco do processo da escrita de Aurora, eu já tinha gravado algo em torno de 190 episódios do podcast, bastante, alguns, né? E eu peguei todos eles transcritos, então eu li todas as entrevistas, todos os papos que eu tive ao longo desses anos. E eu comecei a recortar, porque eu sou uma pessoa bem manual também. Então eu parecia assim, uma sala que eu tava investigando um grande crime, assim, só faltava, sei lá, tá aqui o assassino e vamos descobrir quem é. E eu comecei a recortar, falar, isso aqui é bom, vamos estruturar quais vão ser os capítulos. E quando eu comecei a reunir eles nos blocos, né, porque são 5 ensaios, eu sempre digo que você pode ler na ordem que você quiser, que eles vão se complementando, percebi que as mulheres estão exaustas. Claro, em diferentes níveis, porque a gente tem recortes raciais, de classe, de maternidade, que é algo que eu acho que a gente pode falar, porque eu não falo no livro. E eu percebi que era sobre exaustão. Só que a primeira vez que eu falei sobre exaustão no podcast foi no episódio 5. Então eu acho que eu não percebi o que eu estava fazendo. Então não teve uma decisão consciente, agora a exaustão feminina é uma pauta minha. Eu acho que sempre esteve ali na minha cara, ao longo das conversas, e logo no início do podcast,
E ao final do livro eu falei, puta que pariu, isso aqui é sobre o despertar da mulher exausta. Porque é justamente esse despertar, que é quando você acorda e você pensa, peraí, não, isso não tá normal. Se todas nós nos sentimos de maneira tão parecida, se as dores são tão coletivas, por que a gente tá batendo na tecla do vai fazer terapia pra resolver por que você sente que você não merece estar onde você tá na sua carreira? Vai fazer terapia se você, como mãe, acha que voltando da licença maternidade, você vai ser demitida. Não é isso. Tem toda uma estrutura que alimenta isso e a gente vai ter que mexer na estrutura para que a gente possa, talvez depois, resolver individualmente. Mas é exatamente isso. Quais são as dores coletivas que causam essa exaustão? E, querendo ou não, tem uma jornada pessoal minha ali. Porque foram muitas conversas. E uma vez que você conversa com as maiores especialistas do Brasil sobre relacionamento, trabalho, saúde mental, você volta, né? Então, eu despertei junto. Mas o tema desse podcast aqui, na verdade, é descanso. Então eu te pergunto, como é que as mulheres que você entrevista no seu podcast descansam? Quero saber se esse assunto aparece ou é só se fala de cansaço mesmo. E como você descansa? Tem algumas coisas que se repetem. E aí eu vou trazer uma perspectiva pessoal, porque foi muito importante para mim entender que são diferentes tipos de cansaço. Então, diferentes tipos de cansaço merecem diferentes tipos de descanso. Eu não tenho um cansaço físico. O meu trabalho não exige que eu levante peso, que eu passe o dia inteiro de um lado para o outro. Então, o meu descanso é sobre acalmar minha mente. Eu preciso desconectar. Só que eu sou praticamente incapaz de sentar e ficar parada. Apesar de, hoje em dia, dentro da yoga eu meditar, é muito difícil para mim simplesmente desopilar sozinha. Então, eu entendi que eu precisava de atividades que fizessem, primeiro, um pouco de uma drenagem mental. Então, essa drenagem mental tem muito a ver com a escrita. Então, é um exercício diário. Eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é escrever. Escrevo, taca, e tiro de mim metade do que tá ali. Porque a gente tem diálogos internos, né? E é justamente sobre isso, sobre não ter pauta, sobre não precisar chegar em algum lugar. Às vezes sai alguma coisa interessante, às vezes sai alguma coisa interessante. Mas não é. É só pra eu conseguir desacelerar a minha cabeça. Porque eu penso demais. E eu percebi que muitas das mulheres que eu entrevisto também têm esse exercício. Pode ser à noite, outras coisas, essa coisa do diário. Uma prática tão antiga, né? A segunda coisa é a atividade física. E a atividade física é justamente esse momento em que eu tô concentrada no meu corpo e que não dá tempo. Então, eu brinco que na yoga, se eu pensar na gravação que eu vou ter no dia, eu vou cair, vou tropeçar, acabou, entendeu? E ficar tão cansada na corrida a ponto de não conseguir mais pensar em nada, entendeu? Você só pensa, tipo assim, preciso acabar isso aqui. Então, é justamente mover o corpo para conseguir descansar a mente. E isso é um ritual, para mim, muito importante. E repetidamente, é muito engraçado, porque às vezes fica um papo meio, nossa, será que ela tá falando de uma coisa meio fitness? Não tem outra, assim. Entrevistei já tantas mulheres e elas falam, eu comecei... Você sabe que eu comecei a fazer o pilates? Sabe que eu comecei a fazer judô? Sabe que eu fiz uma aula de não sei o quê? E é muito mágico para esse descanso da mente, você mexer o seu corpo. Tanto que eu tenho tenho Chapadinha de Endorfina, que é uma outra plataforma de conteúdo que eu sou completamente apaixonada, que é justamente resgatar o que sequestraram da gente com discursos absolutamente tóxicos e é sequestrado da gente. E especialmente das mulheres, né? Porque não importa qual que é o corpo, o condicionamento físico do homem, e aí vamos falar de uma coisa fora da nossa bolha, né? O cara tem o futebol de quinta-feira com os amigos dele. E ele não vai negociar aquilo. E por isso que é no plural, porque eu luto para que a gente tenha mais atividades, até com amigas, que também inclui um fator emocional e de afeto que também descansa muito a mente, nos momentos certos, que é estar com outras mulheres fazendo coisas pela nossa saúde mental.
que é mover o corpo nesse caso. E Marcela, a gente entrevistou aqui na Gama um especialista em descanso chamado Alex Sujung. Ele é autor de um livro chamado Trabalhe Menos, Ganhe Igual. E ele disse assim: os melhores tipos de descanso são física e mentalmente desafiadores. Os esportes e jogos te recarregam de forma mais completa do que assistir TV ou sair para beber. O que essa frase te traz, né? Eu trago também aquela sensação que a gente tem de repente terminar o dia do trabalho usando o celular, olhando o Instagram, enfim, e achar que está descansando, né? O que você acha disso, assim, desses jeitos de descansar? Eu acho que nas redes sociais a gente está muito mais se anestesiando, que é muito diferente de descansar. Então você entra, você tá meio dopado, né? Você fica ali vendo, mas muitas vezes se você não tá com a cabeça em dia, na verdade está se ferindo, né? Na verdade, cada mensagem que chega ali, não sei se a gente foi preparado para ver na sequência um cachorro hiper fofo, depois uma guerra, depois uma pessoa que claramente é mais feliz que você, tem um casamento mais feliz que o seu, tá muito mais bem-sucedida que você entra na sua paranoia. É muito, muito difícil. Então, eu acho que é um tipo de entretenimento, também não vou dizer que tem que sair das redes sociais, eu trabalho com isso, eu acho que tem algum divertimento ali, mas não é descanso. Descansar é outra coisa, né? Eu concordo muito com ele sobre a atenção. Que saudade de um jogo de tabuleiro, né? Ele falou sobre jogos, é verdade. Jogos de tabuleiro, jogar jogos. Não é à toa que a gente acaba por transformar tanta coisa em jogo. O exercício físico hoje, claro, tem umas pessoas muito obcecadas pela coisa dos números, mas é um pouco de um joguinho, né? Você vai evoluindo, você segue. Então, eu acho que a gente não perde essa essência um pouco infantil, no melhor dos sentidos, de querer evoluir, ficar melhor na coisa. Você não vai ficando melhor no Instagram. Tudo que você sabe é que você vai ter um tiro de dopamina muito alto, aí não vai ser tão alto, aí você vai ter uma expectativa daquilo, você vai se sentir validado, aí depois de meia hora não tanto, e não acho. Filme eu acho que sim, pra quem consegue assistir um filme inteiro sem pegar no celular. Eu achei, quando você disse pra quem consegue assistir sem parar pra ver o celular, eu achei que você ia dizer quem consegue assistir 1 ou 2 episódios de uma série e parar, porque também tem isso, né? Ah, tem isso. Mas é que eu durmo muito, né? Então, assim, eu não sou Dakota Johnson, né? Você viu ela, a entrevista dela ontem falando que ela dorme 14 horas. Não sou nenhuma Dakota Johnson, infelizmente. Mas eu sou incapaz de maratonar uma série. Eu realmente, durmo. Quando você lançou seu livro, eu tinha acabado de virar mãe e na hora eu pensei, de que maneira a Marcela, que não é mãe, vai abordar a maternidade? Então eu pergunto, como, na sua produção como um todo, contemplar esse e outros cansaços que não são seus? Especialmente trazendo quem pode falar sobre isso. Quando eu terminei a primeira versão do livro, porque são várias, né, Luara? A minha editora falou, é curioso que você não fala sobre maternidade, mas é um pouco interessante que é um livro voltado para mulheres que não toca na maternidade. Eu acho que faltou. Acho que, né, um senso de autocrítica. Eu acho que faltou e vai vir no segundo episódio. No segundo episódio, ótimo. No segundo livro, que eu comecei já a escrever. Quero trazer muito mais a questão da maternidade. E com essas mulheres que são mães que me trazem o tempo todo. E eu, o tempo todo digo, eu tô muito cansada, mas não tanto as mulheres que são mães, as mulheres negras do Brasil, as mulheres... Entendeu? Eu tenho assim, são muitas camadas. Quando a gente fala sobre trabalho invisível, a gente sabe que muitas das mulheres que estão exaustas porque a maternidade é exaustiva, é um trabalho por si só, é um trabalho político e social, muitas delas têm ajuda paga, e a gente sabe que essas mulheres que estão criando os filhos dessas mulheres brancas de classe média alta não tem com quem deixar o filho. E aí a gente volta para as políticas públicas, que é, cadê as creches? Como é que a gente vai fazer para reintegrar as mulheres no mercado de trabalho?
Então, justamente não tendo esse lugar de fala, mas trazendo o tempo inteiro para conseguir abranger o discurso. Mas sempre vai ser um pouco falho. Não tem jeito. Mas o que eu posso como eu tenho feito. Agora, hoje cedo eu gravei o episódio 225. E era uma psicóloga justamente que é mãe. E ela tava falando era um episódio sobre o fim. E era super bonito, assim, sobre um pouco do luto da pessoa que você era antes de ser mãe. Sou encantada, né? Sou apaixonada pelas mulheres, Lara. Eu acho que eu vou fazer isso o resto da minha vida. Inclusive, eu tenho uma pergunta sobre isso, sabe? Que a Manuela Xavier, uma entrevistada recente aí do seu podcast, ela disse que a gente não se dá conta de que as mulheres estão no lugar de sustentação da sociedade, né? Que se não fossem elas, a sociedade não andava, e que isso se reflete em outras áreas da nossa vida. E eu te pergunto, ter contato com todas essas mulheres incríveis que você tem, te transformou como mulher, né? Te fez ter mais certeza desse poder, ou então, sei lá, te fez evoluir em diferentes frentes, ou te fez gostar mais de ser mulher? Eu venho de uma experiência biológica que já é um estudo de gênero. Eu tenho um irmão gêmeo homem. Então, eu cresci vendo um homem ao meu lado com privilégios e com tanta coisa que eu só enxergo hoje. Só enxergo hoje que não é que eu não era corajosa, era porque eu elogio pra ele, era, nossa, como o Rodrigo é corajoso, nossa, como a Marcela está bonitinha hoje. Eu vivi isso a minha vida inteira, mas eu nunca lamentei o lugar feminino, porque eu também venho de uma família de mulheres muito fodas. Tenho tatuado, né? Neta da Odete no meu pulso, porque justamente eu sei essa potência, eu sei o quanto elas sustentam, e eu fui criada pela minha mãe. Então, e quando eu lembro da idade que minha mãe tinha, quando ela já tinha 2 filhos de 10 anos, ela tinha 35 anos. Mas o que foi acontecendo comigo, e tem a ver com esse despertar pessoal, é que tem algumas conversas que você não volta. Sabe quando você tem uma coisa meio brincando, assim, explodiu minha cabeça? Eu explodo minha cabeça 3 vezes na semana. Essas mulheres me ferram no melhor dos sentidos. Então, uma vez que você conversa com a Regina Navarro Lins sobre novas formas de amar, aí você vai falar com a Maria Homem sobre sobre nossa relação com a solidão. Aí você não para e você começa a perceber que tudo é muito mais questionável do que você assumia como verdades absolutas. E isso foi muito importante para mim, como mulher. Entender que não existe essa verdade absoluta que tenta implementar o tempo todo na nossa cabeça, que é uma forma de controle. Então, a conta disso foi um divórcio, óbvio, né? Porque como que você não vai questionar um relacionamento amoroso? Você está toda semana conversando com essas mulheres, questionando o formato de relações amorosas. Então, me separei, óbvio, mas era previsível, porque... Eu fico brincando que era previsível, mas é porque durante o lançamento do livro, eu fiz algumas cidades. E eu comecei a perceber que muitas mulheres vinham falando que elas se separaram depois que elas ouviram o podcast, depois que elas leram o livro. E eu comecei a escrever num caderninho do lado que eu tinha, e eu contava, igual palitinho, sabe? 1, 2, 3. Eu contava quantos divórcios eu tinha causado. E era uma piada nossa que a gente falava, Marcela é uma destruidora de lares. Mas é tipo os divórcios da pandemia, né? As pessoas que ficavam até tarde no trabalho para não precisar ter que lidar com o relacionamento que tinham em casa, não puderam mais fugir, né? Então, muitos divórcios aconteceram porque... Enfim, vamos olhar para isso. Fomos obrigadas a olhar para o nosso relacionamento. Acho que o seu programa traz um espelho também dessas questões dessas mulheres, né? Você vai enxergar que parte da sua exaustão também vem de um trabalho emocional que está dentro da relação, que muitas vezes as mulheres estão trabalhando sozinhas. Muitas vezes o parceiro é um segundo filho. Quantas mulheres eu entrevistei que disseram que se separaram e ficaram aliviadas? Nossa, agora eu só tenho um filho para cuidar. Marcela, será que a sua mãe aprendeu com você, com o seu podcast também? Será que ela se atualizou alguns conceitos, enfim, por ela ser de uma mulher de uma geração diferente? Ela fala que o tempo todo, mas às vezes ela me pede pra pegar mais leve. Ela fala, os almoços estão ficando muito pesados, sabe? Me deixa não refletir. Eu falo, desculpa, é que só prestei atenção, assim.
Mas eu acho que é uma troca muito importante. E eu sou apaixonada por conversar com mulheres mais velhas. Sempre que me falam que a psicóloga que você vai entrevistar tem mais de 60 anos, eu falo, nossa, mas manda mais, eu quero, assim, 88. Sou apaixonada por conversar com a minha avó. Minha avó agora fez 91. E eu tava conversando com ela e tava explicando pra ela os formatos de relacionamento. E aí tava apresentando pra ela não monogamia e outros formatos. E tava explicando sobre como o casamento muitas vezes é a morte da paixão, porque a paixão não foi feita pra ter convivência, a paixão foi feita pra ter mistério. Não que eu seja contra o casamento, mas eu tava introduzindo pra ela. Ela ouvindo. Aí no final ela vira pra mim e ela, sabe, filha, se eu tivesse ouvido tudo isso com a sua idade, eu teria vivido uma vida tão diferente. E você nem teria nascido, viu, Marcela? E você nem estaria aqui, meu amor, porque eu já teria me separado. Meio por aí. Ô Marcela, você assistiu o Wiser Than Me, que tem aquela entrevista com a Isabel Allende, com a Fran Lebowitz? Você viu? Você assistiu? Claro. Eu sou completamente apaixonada por esse podcast. Completamente. É meu... Inclusive, a entrevista com a Jane Fonda, eu já assisti 3 vezes. Porque toda vez que eu... Já ouvi 3 vezes. Porque toda vez que eu ouço, tem alguma coisa nova que eu falo... Gente, essa mulher, ela é tão jovem, né? Para introduzir quem talvez ainda não tenha ouvido, é um podcast que entrevista mulheres com mais de 60, se eu não me engano, porque a Jane Fonda está falando que ela é jovem. Sim, ela é jovem, ela tem 80 e tantos, enfim. E é incrível, né? E ela foi a que mais te marcou nesse podcast, porque você disse aí que gosta de conversar com mulheres 50 a mais, eu também gosto, 60 a mais, e esse podcast é um bom exemplo, né? E é muito bom porque a introdução do podcast... A Júlia, ela fala que os homens envelhecem e eles viram sábios. As mulheres envelhecem, elas ficam invisíveis. E é a mais pura verdade. Então, como é que a gente pode mostrar que elas ficam mais sábias? Eu ia falar tão sábias quanto, mas convenhamos, né, Laura? Marcela, quando a gente vê o pacote da Óbvios, né, o seu livro, o podcast, você em ação, a gente vê justamente que é um suco dos dramas contemporâneos aí, das mulheres e dos homens também, em algum nível, né? Enfim, quando você se deu conta de que falar de ansiedade, assim, acho que a ansiedade quase que é o tema 1 do que você fala quando você bota você como personagem. A ansiedade, a amizade entre mulheres é um tema que você traz muito, trabalho, redes sociais, enfim. Quando você se deu conta que isso ia, sim, interessar a audiência e as marcas também, né? As marcas são bem interessadas nesses temas. As marcas demorou. Né, assim, para o podcast começar a ser comercializado demorou mais ou menos 1 ano e meio. Mas as pautas, eu acho que eu sou muito conectada com o agora. Eu adoro uma crônica do cotidiano. Eu sou insuportável. Muitas vezes alguém tá me contando alguma história, aí uma amiga minha mais próxima me fala, cuidado, hein, porque a Marcela anota tudo. E eu anoto mesmo. Eu amo histórias e eu adoro entender o que a gente tá vivendo agora que vai ser uma fotografia do nosso tempo. Porque os livros fazem isso, né? A gente congela um momento quando a gente escreve. E a ansiedade, acho que veio pra mim primeiro uma experiência pessoal, porque sou uma pessoa ansiosa, diagnosticada, uma vez medicada e agora não mais, né? Porque são processos. Mas eu gosto de pensar que tudo que a gente está vivendo nesse momento e sentindo vão acabar por ser estudos futuros. Então eu adoro pensar que o Bom Dia Óbvios, quando for em 2029, que vai fazer 10 anos, vão olhar e falar, olha, o que as mulheres viviam em 2019? Eu acho mágico pensar nisso. É um pouco de uma construção de história. Você quer virar material histórico. Eu quero. Você quer virar material histórico. Quer não, vai. Não adianta querer, né? Vira-se. Eu adoraria. Eu adoraria que dessem o meu livro pra ler na escola. Marcela, e a bio da Óbvios, ela tem ali um objetivo que é felicidade feminina. Então, o que o cansaço e o descanso tem a ver com isso? Pra gente fechar. É bonito fechar porque completa o círculo, né? Porque eu comecei falando sobre isso.
Essa bio precisa ser atualizada, né? Porque a felicidade feminina é uma pretensão muito alta, que talvez reflita o quão nova eu era quando eu fundei a Óbvias. A gente cresce, amadurece, mas eu entendo que a gente não vai conseguir atingir um nível constante de felicidade e vamos substituir por uma plenitude se a gente não questionar tudo aquilo que nos deixa esgotada e tudo aquilo que faz com que a gente encare os nossos dias de maneira muito mais difícil, que é o chegar em casa e não poder descansar, que é os relacionamentos amorosos em que a gente sente que a gente está numa competição por nós mesmas. Quantas mulheres você conhece que passam 24 horas sem querer mudar alguma coisa na aparência delas? Isso é doentio, a gente está doente. Então, eu acho que a felicidade feminina chega no final desse, que espero que não seja um arco-íris, que seja só uma trajetória, mas pretensioso. A gente muda com o tempo. O último capítulo do seu livro, justamente, você fala da sua relação com o corpo, sobre esse processo de se livrar da obsessão de um peso ideal, enfim. É um tema importante aí no seu trabalho, né? Que aparece não só no Chapadinhas, enfim, você fala disso. Fala um pouco desse capítulo, da decisão de se expor também. Eu abro esse capítulo falando sobre o quanto eu ia me expor, né? Eu já abro falando, eu nem acredito que eu vou falar sobre isso. A decisão desse capítulo, ela veio no primeiro retorno da minha editora. Que ela falou, tá ótimo o livro, só que cadê você? Eu quero ver você, quero saber do seu lugar mais íntimo. Eu tava... Isso é engraçado. Eu tava correndo e eu me perguntei o que existia de mais íntimo dentro de mim. E eu lembrei da costureira que tava fazendo a fantasia das meninas pra apresentação de final de ano de jazz, e que ela perguntou onde é que tava gordinha. Barrigudinha. Eu tinha 8 anos. E na mesma proporção que ela procurou pela barrigudinha, pela gordinha, não lembro direito, ela falou, nossa, como essa menina tem um corpo lindo. E eu nunca tinha pensado que aquela minha amiga tinha um corpo lindo e eu era... Isso não tinha passado pela minha cabeça ainda. E eu tenho registrado a barriga dessa minha amiga. Você acredita, Laura? Até hoje. Tenho registrada a barriga dela. E eu acho que quando eu exponho isso, eu começo a conectar as idades que eu tinha com os comentários que eu ouvi e com fotos. E isso é genial, porque uma vez eu tava na casa da minha avó e eu encontrei uma foto dessa apresentação de jazz. Eu não era nada gordinha. Isso que é o mais assustador, assim. Não tinha... Tinha uma barriguinha, mas sabe quando a menininha tem tipo uma barriga mais estufada, sabe? E a minha amiguinha, ela já tinha, acho que 12, 11 anos, então ela já tinha, sabe, quando já ainda uma encorpada. Mas não importa, porque aquilo morou na minha cabeça. E mora, né? Tô aqui falando sobre isso, não sei quantos anos depois. Eu não acho que dentro da nossa sociedade alguém vai ser capaz de se livrar 100% desses recados, porque a pressão estética, ela só se desdobra. Ela muda de padrão, ela muda de roupagem, ela muda de objetivo, mas está aqui. A gente está numa sociedade que vê as mulheres como corpo e muito pouco como indivíduo. Você vê os comentários para bebês, sabe? Assim, é um absurdo. É uma coisa que eu presto muita atenção de não elogiar fisicamente as filhas, as minhas amigas e todo o exercício. Mas, de qualquer maneira, eu não acho que eu vou chegar num lugar de total evolução. Mas eu comecei a dar menos importância. Então eu não acredito muito na positividade corporal, porque eu acho que é um discurso que envelheceu mal. A neutralidade talvez faça mais sentido, mas nesse body neutrality, body positive, eu entrei num body foda-se. Que é assim... Chega! Eu não aguento mais, entendeu? Eu não aguento mais. O meu corpo vai querer ser de uma forma. O que a gente vê, quem tá ditando o padrão também é vítima. Elas estão todas infelizes. E eu falo isso no livro, que um dos meus processos de cura foi trabalhar com produção em moda. Quanto mais eu via que as modelos se odiavam, eu falava, nossa,
ferrou, que perda de tempo, entendeu? Se elas se odeiam, acabou. Então, assim, vai ser muito mais uma escolha consciente para depois ter altos e baixos do que uma coisa que a gente vai chegar no objetivo final. Talvez essa satisfação plena nunca aconteça, mas é muito bom quando a gente tem consciência de que tem algo em volta nos obrigando também a não estar sempre satisfeitas. E você diz no livro que o esporte te ajudou nessa, né? O esporte não te botou num piro paralelo ou um novo piro? Não, o esporte não me deixou mais pirada, muito pelo contrário. O esporte, inclusive, é a assinatura de Chapadinhas que eu não acho que eu vou mudar tão cedo, que é o se apaixone pelas coisas incríveis que seu corpo é capaz de fazer. Eu tive esse pensamento que virou a assinatura um dia que eu tava pedalando. E eu sempre odiei ter a perna grossa. Puro suco dos anos 2000, né? Eu queria ter a perna fininha, muito frágil, inclusive. Como a sociedade gosta de mulheres mais frágeis. E eu olhei pra minha perna e falei, ela é muito forte. E eu tô pedalando muito bem. Pera lá, esse corpo é muito valioso. Esse corpo, ele importa muito. E ele me entrega muito. Então, claro, são processos individuais. As pernas finas também são bonitas. Não é isso. Mas aí falando sobre o meu corpo, né? Onde eu habito. Então, o esporte me fez olhar para o meu corpo com muito mais propósito do que meramente uma estética que está para agradar o olhar do outro. E tem uma outra jornada que foi passar a me ver em vídeo. Que aí... às vezes eu penso, gente, mas por que eu fiz isso comigo? A pessoa que era mais insegura, de repente tá se expondo sem parar. Mas é um processo de cura, porque eu também percebi que, como é vídeo, né? Tem muitos ângulos, a gente é muito diferente, tem muita luz, muita luz, eu digo, porque dependendo da luz, pra quem não sabe, você pode ficar um monstro ou você pode ficar uma princesa. É uma coisa impressionante, assim. Com a luz errada, só que aí você vai ter que ignorar. E você vai ter que ver se você tá falando bem. Porque hoje eu sei que o lugar que eu ocupo de admiração e de pessoas que me acompanham não é pelo quanto eu tô bonita num vídeo, definitivamente. É pelo que eu tenho falado e pelas pessoas que eu tenho entrevistado. Então eu desassociei. Nossa, me fez bem, viu? Acho que tem sido uma jornada boa. Marcela, obrigada. Ótimo papo. Obrigada, Lara. Foi delicioso. Se você gostou desse episódio, eu te convido a ouvir as edições anteriores. A gente já falou com nomes como Helena Rizzo, do MasterChef, sobre autoimagem, com Astrid Fontenelle, sobre amor e despedida, com Jéssica de Oliveira, sobre o Clube de Leitura Preta, e com João Moreira Salles, sobre o seu livro Arrabalde. Nas principais plataformas de áudio do país, você ouve o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.